que é importante a família interferir quando percebe que o namoro daquele adolescente, daquele jovem, não está legal. Sabe por quê, pai e mãe? Presta atenção. Porque os números da violência nessa faixa etária, gente, são números assustadores. Escuta isso, presta atenção. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizou um estudo com alunos do 2º ano do ensino médio. Gente, o resultado é muito preocupante. O trabalho identificou que cerca de 95% dos jovens, 95% dos jovens já havia sofrido ou praticado violência emocional no namoro. O tipo mais comum de violência. Outros 30% haviam sofrido violências físicas, tá? E 16% dos adolescentes relataram ser vítimas, sabe de quê? De violência sexual. Você pensa aí, né? Minha filha está começando a namorar, está apaixonada, mas sabe o que ela está vivendo? Essa pesquisa foi feita, gente, com adolescentes de 15 a 19 anos. 95% já gritaram ou ouviram gritos, xingamentos, ofensas por parte dos namorados ou namoradas. Por isso que a gente discute, sim, a interferência dos pais. Esse é o nosso assunto de agora. Você já percebeu alguma coisa de estranho no relacionamento do seu filho, da sua filha? Manda pra gente. A gente vai manter aqui, ó, o nosso sigilo, a gente não vai expor ninguém. Mas é interessante para o nosso debate, o seu comentário. Alexandre Brito tá aqui. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Obrigado, Roberta. Boa tarde. Sempre bom. A Lu Morelato, que está sempre com a gente no nosso Espaço Gourmet, mas a gente convidou a Lu como mãe, porque essa daqui, ó, é do Pulso Firme. Obrigada, Lu, pela sua presença, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Roberta, obrigado primeiramente a você. Eu me sinto honrada em falar dos meus filhos. E é muito bonito ver essa relação de vocês, Sim, o quanto você é bem presente. Eu estou com vocês aqui há muito tempo e vou te falar, não é fácil. Não adianta romantizar que ser mãe é a melhor coisa do mundo e que vai ser tudo bem, porque não é. É uma via de mão dupla. Tá vendo? Já ela vai contar. Muito grande. Ela vai contar como que ela age com o filho em relação a esse assunto. Mas deixa eu também apresentar a Diva. Obrigada, Diva, mais uma vez. Ela tem, né, um casal, um menino, uma menina. Também já são crescidos, tem namorados, né, namorada. E como é que fica esse assunto na sua casa? Você como mãe, você interfere, Diva? Boa tarde. Boa tarde. Então, até um certo ponto, né? Eu não sou de decidir aquela coisa de que não namora essa ou não namora, né? Eu deixo, assim, a escolha deles, porque não adianta a gente tentar interferir. Quanto mais você tenta, mais eles vão tentar te ficar contra você. Então, eu deixo a escolha deles, mas em algumas coisas, assim, a gente dá pitaco, sim. O que, por exemplo? Por exemplo, às vezes, a forma de falar. Eu vejo, assim, que lógico que num relacionamento entre jovens, o exemplo, ele também parte de casa. Então, a forma como você leva o seu relacionamento como pai e mãe, isso os filhos depois aderem também, porque acha que é comum. Então, inclusive, eu tive que mudar um pouco o meu jeito de ser, porque eu vi que isso ali estava refletindo. Então, chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que a linguagem entre os jovens nos dias de hoje para se tratar, ao meu ver, é totalmente desrespeitoso. Mas, entre eles, é normal. Sabe, para eles é uma forma de se tratar no dia a dia. E aí, de vez em quando eu ouço, eu questiono, falo com eles. Ah, mas é o nosso jeito de ser. Mas não é legal. O ideal é você se modificar, é tentar falar diferente. Então, esses pitacos, sim, a gente dá. Lu Morelato. Desculpa. Eu que peço desculpa. Na questão da violência também a gente sempre fala, lógico, né? Nunca aconteceu, nunca tive que passar por essa situação de, principalmente no quesito homem, né? Porque eu tenho um menino. Graças a Deus eu sempre brinco que meu filho é um lorde, porque ele sempre tratou a namorada com muito carinho, muito respeito, e eu sempre olhei de perto esse cuidado, porque eu sempre falava com ele, não é só uma questão de caráter masculino também, é uma questão de respeito com a mulher e uma questão como você vai ser visto depois, né? Então, isso é importante. Lu, e você, se mete no relacionamento do seu filho? Então, Roberta, eu tenho 3 filhos. O Tiago, que já é casado, que mora com a primeira namorada e é casado, tem 2 filhos. Tem a Ana Carolina, de 30, e tem o Matheus, de 17. Olha a diferença. Então, em cada momento da minha vida, eu estava em uma etapa da minha vida sobrevivendo, lutando, correndo atrás de uma série de coisas e tendo que olhar para os meus filhos. E vou te falar, se eu não estivesse presente e se eu não fosse linha dura e também afrouxar um pouquinho, eu estava lascada. Sabe o que é lascada, uma mãe lascada?
Pois é. Porque nós culpamos o tempo todo. É com quem você anda, você vive com fulano. Não é. A base está na sua casa. A base começa da sua casa. Não importa o quanto você trabalha, o seu tempo, a qualidade do seu tempo com seu filho é primordial. Vai dizer, no futuro, que esposo que ele vai ser, que namorada que ela vai ser. Tá? Que tipo de pessoa... Hoje nós temos que lidar não só com esses assuntos, mas também com a sexualidade. Você já viu, por exemplo, assim, xingamentos, grosseria um com o outro nos relacionamentos, assim? Não, nunca presenciei. Com o Tiago foi o seguinte: Tiago, no dia que você desrespeitar a sua namorada, ela estiver sendo gentil com você, legal com você, e você desrespeitar, você vai estar desrespeitando a sua mãe. Entendeu? Então, eu nunca tive esse problema. Até agora, mas confesso que eu tive um outro problema de me decepcionar com alguém que eu dava tudo e eu descobri que, no final, é um canalha, tá? Com todas as letras, tá? Isso é um relacionamento seu? Da minha família. Da família, né? Alexandre Brito, é assustador a gente trazer esse dado, né? A gente está falando de adolescentes, a gente está falando de jovens que estão tendo ali o primeiro contato, né, da vida amorosa, e pensar nesse número altíssimo, 95% já viveu algum tipo de violência, né? O que está por trás disso? A cultura da violência hoje nos relacionamentos, infelizmente, continua muito grande. Né? As pessoas até confundem muito, às vezes, cuidado com controle, né? E acabam tentando dominar o outro, tirar a liberdade do outro. E, às vezes, são violências muito sutis, vamos colocar assim, em aspectos, não que a violência ela é menos pior por ser sutil ou por ela ser disfarçada, mas ela faz com que, muitas vezes, ela seja... por camadas, aos poucos, bem devagar, sendo cultivada ali essa violência, né, no pior sentido da palavra, para que a pessoa não perceba que ela está entrando em um relacionamento em que ela vai, de alguma forma, se sentir dependente ou se sentir violada e normalizar isso. Isso é um grande problema. As famílias, elas precisam, muitas vezes, também saber como que ela lida com alguns aspectos do relacionamento entre ela, dentro da própria família, porque isso também acaba acontecendo na relação do adolescente com outras pessoas também. Então, se a família normaliza alguns tipos de violência, o adolescente pode repetir esse tipo de violência, e se a família também tolerar alguns tipos de violência, ele também vai ter uma espécie de carta branca ali, né, para ele fazer, né, e escrever o que ele bem entender nisso daí, né. O grande problema é esse. Então, muitas vezes, a gente precisa acolher esse jovem e entender essa família também. Por quê? Uma família que vive dentro dela experiências de violência, é muito comum que o jovem repita essa experiência de violência com outras pessoas como um modo equivocado de tentar mudar a história. Só que ele acaba repetindo a história. Então, a gente vê esses problemas, né? Então, assim, é importante então, que a gente dê atenção para o jovem e para a família. E quando você pergunta, né, Roberta, se a família tem que intervir, se ela pode ali meter a colher, sim, ela tem que participar desses relacionamentos que o jovem participa, que o jovem se envolve, porque, de algum modo, é parte da educação dele também. Mas, Alexandre, na visão desse jovem, que moral, vamos pensar aí nesse contexto de que ele assiste isso dentro de casa, que moral o pai ou a mãe tem ou teriam para chamar a atenção dele, sendo que ele assiste o pai tratar a mãe assim, a mãe tratar o pai assim dentro de casa, né? Como que você vai argumentar para o seu filho tratar bem sua namorada, sendo que o pai ou a mãe não mostram isso naquele relacionamento familiar? E tem, às vezes, eu já vivi várias situações de acompanhar casos familiares em que o jovem sabe cuidar mais das mulheres que os adultos. Sabe cuidar mais das crianças do que os adultos. É claro que a gente está falando aqui do que a gente não espera, a gente espera que seja o contrário, né? Que a família possa dar essa sustentação. Muitas vezes a gente também tenta trabalhar com os adultos da seguinte forma: olha, por mais que você não saiba lidar com a mãe dos seus filhos, por mais que você não saiba lidar com o pai dos seus filhos, você tem que saber lidar com eles. Então, tem gente que não tem limites, mas tem que aprender a colocar.
Mas, assim, é uma pauta, Roberta, muito complexa. Não dá para a gente trazer, assim, uma resposta ou alguma solução para isso, porque é muito complexo mesmo, porque é uma cultura de violência. E é uma cultura que não é só na família, né? Nas comunidades e na sociedade em geral, a gente vê essa cultura cada vez maior. Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais campanhas contra a violência, né, tentando ali enfrentar essa violência contra a mulher, enfrentar a violência contra as outras minorias, né, o racismo, o machismo, etc. Por quê? A gente faz essas campanhas, pessoal, não é porque as coisas estão, a partir delas, melhorando. A gente precisa fazer as campanhas porque as coisas estão piorando. Então, os dados hoje estão cada vez piores, infelizmente, né? Então, as práticas de violência estão cada vez piores. E são todos os tipos de violência. Violências psicológicas, manipulação, controle do outro. Enfim, né? A pessoa vai tirando uma coisa devagar, de cada vez da sua vida. Quando você vai perceber, tirou sua própria existência. Pois é, e ainda por cima, né, a gente está falando daquele primeiro contato na adolescência, na juventude, o primeiro relacionamento amoroso, geralmente é nessa faixa etária, né? E pensar que a pessoa já viveu a pior experiência, né? Vamos ler alguns comentários que já chegaram para a gente? Manda para a gente a sua opinião sobre esse assunto. Está aqui o nosso WhatsApp, 99942-2478. Vamos ler, então? Boa tarde, Roberta. Josiane aqui. Meu filho tem 22 anos e ensino o respeito com as pessoas e principalmente com as mulheres. E ele, graças a Deus, é um rapaz educado, amoroso e ainda apresentei com bombom e flores a namorada dele, viu? Fico muito feliz. Boa tarde, Albertinha. Regiane, aqui da Serra. Minha filha tinha um namorado 4 anos mais novo que ela, mas eu como mãe, ó, sempre de olho. Outro comentário, geralmente, se homem é um bom filho, ele será um bom namorado ou esposo, né? Tem outro relato que chegou pra gente, eu tenho um filho de 23 anos que eduquei com todo amor e carinho. Ele acabou batendo na mulher. Olha o que essa mãe fez. Essa mãe foi até a delegacia, ela acabou de escrever aqui. Eu fui na delegacia com ela para ela dar queixa do meu filho. Eu nunca concordaria com esse tipo e qualquer outro tipo de agressão. Deixa eu parar aqui nesse comentário e fazer uma pergunta forte para essas duas mães. Vocês teriam coragem de denunciar o próprio filho de vocês por agressão? Sinceramente, eu não saberia te responder isso agora, levando em consideração que nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. Conhecendo meu filho como eu conheço e vendo como ele sempre tratou a namorada. Então, assim, eu não saberia te responder. Mas acho difícil, né? Se eu falar assim de imediato, sim, talvez eu estaria usando um pouquinho de hipocrisia da minha parte. Eu acho que também não caberia de mim, não é de mim isso. Muito sincera sua resposta, né? Porque divide a gente a opinião de mulher, a opinião de mãe, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, né, Lu? Sim, Roberta. Eu viajei aqui. O que eu faria? Eu, com certeza, não ia ter tempo de pensar em levar para a delegacia. Eu ia dar tanta porrada nele na hora. Eu ia falar assim, é bom... Foi isso que você fez, é bom bater? Está sentindo agora? Aí depois eu ia pensar em falar, agora você vai pagar pela lei. Mas antes eu enchi ele de porrada. Por Deus, Roberta. Sabe por quê? É sentimento de mãe, a gente entende, é legítimo. Sem hipocrisia. Sabe por quê? Você trata, você cria. Eu digo uma coisa, que eu aprendi com o meu filho hoje. Ele fala, mãe... Eu só tenho 17 anos, eu ainda não sou adulto. Eu aprendi, eu sempre pergunto, e hoje, para vir aqui, eu perguntei, meu filho, se você pudesse pedir alguma coisa ou mudar algo em mim e no seu pai para com você. Aí ele explicou em que poderia mudar. Então, eu educo, eu dou amor suficiente, eu tento viver com ele os sonhos dele. Eu sou uma mãe presente e uma mãe descolada a ponto de, putz, eu vou ouvir a música com meus filhos, porque eu quero saber qual é a vibe dele, o que eles estão curtindo. Os amigos, quando vão lá em casa, eu trato todo mundo assim. Aí eu falo, eu mereço que você me sacaneie? Eu mereço? Então, Roberto, é por aí. Eu primeiro ia dar muito na cabeça dele, em tudo que é lugar, e depois eu ia pensar em procurar justiça. A gente entende esse sentimento, né, de mãe, porque envolve frustração. Sim. Né? É o seu filho, você educou para ver uma situação dessa. E tem um detalhe interessante que um telespectador escreveu e que acho que vai de encontro também com o que a Lu disse, Alexandre. Se o filho
ele, por exemplo, ele já demonstra agressividade com a mãe. Atenção, meninas, vocês que estão namorando, tá? Isso já pode trazer algum sinal de que ele tem chance de ser agressivo no relacionamento? Olha, quando você demonstra a agressividade, é porque muita coisa já não funciona mais. Né? Por exemplo, o próprio respeito, ou você já não sabe mais como lidar com isso, você já perdeu o controle muitas vezes, né? Então você acaba tendo essa saída, né? Que é uma saída que pode gerar uma série de complicações. Então, a violência, né, nesse caso, do filho em relação à própria mãe, por exemplo, é uma violência que, infelizmente, em muitos lares são naturalizadas. Né? Da relação, muitas vezes, do pai, né, com a mãe, e o filho acaba também vivendo e repetindo essa experiência. Mas ainda é violência, né? E a violência, ela não é educativa. A violência, ela é, de alguma forma, um verdadeiro problema social, não é um problema individual. Né? A violência é algo que tem que ser trabalhado para que ela não seja propagada e trazer ainda mais danos, produzir mais danos, né? Então, quando a gente vê esse tipo de caso, muitas vezes, Roberto, a gente tenta trabalhar em rede, em conexões, e não uma coisa solitária. Tenta envolver outras pessoas da rede de apoio, ou se precisar também acionar as políticas públicas para ver o que é possível diante dessa situação. Porque é uma violência doméstica, nesse caso que você está trazendo, né? Então, de fato, a gente pode perceber que isso pode realmente ir para além de casa, né? A violência familiar se tornar uma violência fora de casa. E realmente a gente percebe que todo mundo nessa cena está em vulnerabilidade. A mãe está em vulnerabilidade, o filho também vive vulnerabilidade. Não estou dizendo assim no sentido de diminuir a responsabilidade dele, de que ele tem que responder por isso ou coisas assim. Mas a gente percebe que esse tipo de situação é uma situação em que há uma vulnerabilidade ali da família. E que, às vezes, a violência acaba sendo, em muitos casos, um pedido de ajuda também. Né? E a gente precisa oferecer esse suporte para que saiba lidar com isso. Isso não faça com que esse seu filho se torne um agressor depois. Eu vou ler mais comentários aqui. Eu sei que a Lu já levantou o dedo, a Lu quer falar. Mas só para também interagir com o pessoal de casa, boa tarde. Eu puxo a orelha assim, se tratar namorada ou esposa mal perto de mim, eu não aceito mesmo. Outro relato. Roberta, minha filha namorou e casou com um cara. Dei tanto conselho para ela, porque o cara não presta, tá? Eram muitas brigas. Tem uns 3 anos que agora que ela enxergou, tá? Os defeitos dele, aí se separaram. Graças a Deus, gente, conselho de mãe, olha, eu vou te falar, viu? Boa tarde, Roberta. A Lu falou tudo, que o respeito e a base vem dos pais. Eu tenho 4 filhos, 3 são casados, não tenho problema nenhum, tá? Eu tenho um caçula de 10 anos. Outro relato, sou mãe de 2 homens que criei sozinha. Toda a vida falei para ele sobre respeitar as namoradas, noivas e hoje esposas. Entenderam que não estavam lidando com as amiguinhas, e sim com pessoas de opiniões diferentes. Graças a Deus deu tudo certo. Outro comentário, minha filha tem 18 anos e teve que terminar um namoro de 2 meses por causa da interferência da mãe. A sogra queria dar palpite na religião, opinião política e até o que ela posta no Instagram. E o namorado concorda com a mãe pedindo para minha filha mudar todo o jeito dela pensar, agir ou falar. A pessoa pediu até para não se identificar. Ó, isso aqui é uma violência psicológica, né? Querer moldar o jeito da outra pessoa ser. A Alexandre concordou comigo. Estou certo, Alexandre? Né? Uma violência psicológica, né? Boa tarde. Minha mãe deu uma surra no meu irmão porque ele bateu na esposa. Pensa na surra que ele levou da minha mãe, como essa mãe contou aí, a Lu Morelato, né? Boa tarde, Roberto, sou de Ibatiba. Meu filho foi criado em um lar sem briga. Casou, hoje é um homem machista, tá? Só não espanca a esposa mais, é machista, isso aborrece muito. Infelizmente, a gente sabe o quanto isso é estrutural. A gente está chegando ao final do nosso debate, mas se deixasse, a gente continuava mais. Mas você levantou o dedo, fala. Para o doutor. Doutor, por favor, isso me faz uma mãe violenta? Eu pegar a orelha do meu filho, fazer ele sentir que ele está batendo na filha dos outros? Que ele está batendo na filha de outra mãe? E que se fosse a irmã dele, a minha filha, eu não iria gostar? Isso me torna violenta, doutor? O que você acha? Não me torna, porque ele não foi criado espancado, eu eduquei, eu dei amor, eu sempre falei, ó, não faça isso. Então, ele tem que sentir na pele, ele tem que responder pelas ações dele. Entendeu? Não me acho, doutor, me perdoa, desculpe, discordo, mas eu não me acho violenta. Ele tem que aprender que não pode bater em ninguém, ele não é pai, ele não é mãe.
Como que vai ficar essa outra mãe, gente? Vendo a filha espancada? Daí, se eu deixar, ele faz muito mais. Ele daqui a pouco está batendo, está aprisionando, né? E fazendo coisas mais, né? Que a gente não pode, nem imagina. Isso envolve uma frustração também da mãe, Alexandre? A gente vê com o que ela traz, né, com o que você traz, né, Lu, que assim, muitas vezes a gente sente uma dificuldade de como mudar o outro ou de como colocar os certos limites no outro, porque não quer que isso se propague, porque não quer que isso continue, né? E pode ser, dependendo da situação, um ato de desespero ou às vezes um ato extremo, né, um ato que você quer que o outro sinta o que a outra pessoa está sentindo também. Mas, até que ponto eu bater em quem bate, eu não me torno essa pessoa também, né? Tem esse risco também. Então, a gente precisa sempre pensar em como que eu consigo lidar com isso, porque a raiva vem, a frustração vem, querer que ele não faça vem, não querer que o meu filho seja o agressor vem também, que todo esse tipo de coisas, né? Mas a raiva não precisa necessariamente se tornar uma violência, né? É muito difícil, realmente, não é uma situação que tem um gabarito. E não dá para também a gente julgar ou dizer o que é certo e errado quanto ao que uma mãe ou que um pai pensa sobre o filho e quer fazer, né? Então, talvez, quando a gente estiver num momento mais extremo e vivendo, se acontecer esse tipo de situação, né, do filho promoveu uma violência e você, como pai, nunca imaginou que isso poderia acontecer na sua família, porque isso traz uma baita de uma frustração, você sempre vê isso fora, na televisão, aqui nós, né, vê de lá fora, mas não quer ver isso dentro de casa, pode provocar, sim, uma grande revolta, mas muitas vezes, talvez, a gente pode pensar em o que fazer com isso, né, para que a gente não se torne também essa pessoa que o faz, né? Então, é importante que a gente tome esse cuidado e saber também pedir ajuda nesses momentos pode ser um meio da gente não propagar isso. Muito construtivo esse debate de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a sinceridade dessas mães, né? Porque a gente trabalhou aqui com hipóteses que nenhuma mãe gostaria, né? Não é a realidade que vocês vivem, graças a Deus, nenhuma mãe gostaria de viver. Mas ainda assim vocês foram muito sinceras. Agradeço muito, tá? Boa tarde, gente. Boa tarde. Quero deixar um recado para todas as mães que estão nos assistindo. Vamos parar de viver o sonho do filho. Vamos sonhar junto com eles. Eu acho que a gente vai construir uma sociedade muito melhor, mais calorosa e vai impedir de eu chegar e bater neles. É isso aí. Ótimo, maravilhoso.